E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina. Olha só, torcedores de outros clubes, sempre bem-vindos. Vou falar baixinho. Vou falar baixinho porque são 3h20 da manhã agora, 3h19 da manhã, para ser preciso. Tô gravando esse vídeo um pouco mais cedo. Se eu falar um pouco mais alto, minha mulher vai me expulsar de casa. Então, tô gravando esse vídeo de madrugada porque eu tenho os compromissos agora de manhã, na manhã dessa sexta-feira em São Paulo. E eu também combinei com vocês que a gente ia fazer um vídeo só falando do André Silva, né, o novo reforço do São Paulo. Ontem a gente falou sobre ele no QG Tricolor, a gente participou lá, eu junto com o Drex e o Teclas, os dois muito animados, com a torcida também, que a gente sentiu nos comentários ali. Eu queria falar para vocês passar algumas informações do André Silva, né, falar sobre números do André Silva, a trajetória dele, a carreira dele, características do jogo dele, como ele se movimenta, com os pontos fortes. Então já peço para você já ir opinando aí nos comentários o que você achou da contratação do André Silva. Eu vou postar também no YouTube, aqui no canal, uma enquete para perguntar se a torcida gostou. Pelo que eu senti aqui com algumas pessoas nas redes sociais, conversei com o pessoal no Instagram também, o pessoal gostou, tá animado. A minha dúvida, vocês sabem qual é, né? Minha preocupação, vocês sabem qual é o valor, né, para um jogador que não tem uma carreira consolidada, né? Tem 26 anos. Bom, a gente vai passar bastante informação para você, mas se você tiver alguma informação e quiser passar para mim, aqui para nós, ótimo, seja muito bem-vindo nas suas informações. E se você já quiser emitir sua opinião nos comentários, e também peço para você deixar o like, se inscrever no canal, porque eu vou pedir sim muito a ajuda de vocês, do apoio de vocês, porque em alguns momentos é muito complicado você fazer o trabalho que a gente faz. E a gente faz esse trabalho para vocês. Ontem a gente fez no QG Tricolor, eu vou deixar até na janelinha o QG Tricolor que a gente conversou ontem, um desabafo que a gente fez lá, e a gente precisa mesmo do apoio de vocês. Então eu não tenho nenhuma vergonha de pedir o apoio, pedir para você se inscrever no canal, pedir nos canais da mídia alternativa combativa, né, que questiona, e que você se inscreva e também deixe o like para o YouTube distribuir melhor o vídeo para gente para mais pessoas ficarem sabendo das informações do São Paulo, e você ajuda a divulgar a gente, tá? Outra lembrete que eu estou esquecendo de falar todo dia, estamos no Spotify agora, você procura lá Barolo Vídeos. O que eu faço? Eu peguei uns vídeos especiais e também estou postando os vídeos diários, ali análise pós-jogo, a live que a gente fez depois do jogo, tá lá no Spotify. Porque uns amigos falaram, pô, a gente tá indo trabalhar às vezes, aí não dá para parar para ver, é mais fácil ali no Spotify, no carro. Então você tem todos os episódios. Ontem que eu digo sexta-feira, quinta-feira, né? Eu postei a análise do jogo contra a Inter de Limeira. Então tá lá no Spotify, tá? Você procura Barolo Vídeos, aí se você quiser seguir, se você quiser, só para quem não conseguiu assistir, de repente você tá aí de bobeira, no trânsito, nas grandes cidades, a gente sabe como é o trânsito, tá trabalhando, põe o foninho de ouvido ali, tá? Você escuta o Barolinho no Spotify, tá bom? Lembrando sempre, somos patrocinados pela KTO. No primeiro comentário fixado já tem o link, você clica, já vai aproveitar os 20% de bônus. Casa de aposta séria, bacana, de gente corajosa para investir na mídia alternativa, que também não é fácil para as empresas, né? Se bem que tem muita empresa bem, né, que se submete a certas coisas que até a gente tem até pena, mas a KTO não é assim não. É uma empresa séria, você se diverte com apostas esportivas, eu sempre falo para você, né, para você se divertir com apostas esportivas, que é sempre muito bacana. Então usa o cupom Barolo. O link já tá aí, você clicou, você já tá aproveitando, já tem os seus 20% de bônus, tá? Então não perca tempo, se divirta, como diz o pessoal da KTO, que aliás são gente finíssima, onde a diversão acontece, tá bom? Vou deixar aqui o login, o selinho deles em cima aqui para você sempre lembrar da nossa querida KTO, tá? O André Silva, as informações que a gente teve agora há pouco no QG Tricolor, que a gente fez agora à noite, que ele já estava em São Paulo. Ele embarcou, veio de Portugal para cá. O nome dele é André Silva, posição atacante. Pé preferencial, pé esquerdo. Nasceu no dia 3 de junho de 1997. Puta, é engraçado, você vai ficando velho. O cara tem 26 anos, nasceu em 97. Acho que em 97 já já era diretor do Mesa Redonda em 97. Nasceu em Taboão da Serra, em São Paulo. Tem 69 quilos e 1,81 m de altura. É um pouco mais baixo que eu. Eu tenho 1,83 m. Ele começou, o André Silva, nas categorias de base do Atlético de Diadema, que é um clube vizinho do Água Santa.
e que hoje está na primeira divisão do Campeonato Paulista, né? E aí, ele teve, antes de chegar no futebol português, ele teve uma breve experiência no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, no time B. Depois ele voltou, nas categorias de base, ele voltou ainda para o Atlético de Diadema, teve uma passagem rápida, e daí foi para o Inter de Porto Alegre. No Internacional, foi a última experiência dele no Brasil, mesmo novo, né? Aí ele foi para o futebol europeu. Na carreira na Europa, do André Silva é a seguinte: em 2017 ele foi para o Rio Ave, em Portugal, e se destacou. Ele teve um destaque, até não foi espetacular, não fez história, mas se destacou e também jogou no Arouca, que é um outro time, também teve um bom desempenho e foi para o Vitória de Guimarães. Pelo Arouca, por esse time, ele já foi se consolidando, já foi ganhando um espaço no futebol português, futebol europeu, né? Fez 21 gols em 80 jogos e esse desempenho, que ele estava no Arouca, despertou o interesse do Vitória de Guimarães, que ele estava até agora, né? Marcou 19 gols e deu 6 assistências em 60 jogos. Mais números, ó. Na atual temporada, o André Silva, 23-24, né? Tem 28 jogos e fez 13 gols, com 2 assistências. Ele é o jogador que deu mais passes para finalização no time. Está entre os top 10 centroavantes e tem uma média de 0,75 gol por partida. Em 2001, 2022, na temporada 2021-2022, já estava consolidado, né, em solo europeu, e aí ele foi para o Vitória de Guimarães. No Vitória de Guimarães ele disputou, nessa fase de 22 para 23, disputou 32 jogos e fez 6 gols. E nessa atual temporada que ele está brilhando mais, com esses 23 gols e 28 partidas. A média dele, de 39% das finalizações certas no gol. Então, cada 100 finalizações, 39 ele acerta no gol. Um jogador que faz pouca falta, toma poucos cartões. Ele precisa, mais ou menos, um número para você entender, para a gente não ficar falando de muito número, a cada 2 jogos ele faz um gol. Então é um cara que tem um histórico, né, bacana. Pontos fortes do André Silva. Ele é um jogador, um atacante, que gosta de marcar pressão. Ele faz bem essa marcação alta, pressionando os zagueiros, pressionando o goleiro. Ele tem bons passes, tanto que você viu, ele passa muito bem para finalização. E ele é um cara, um centroavante, que não é aquele centroavante que fica paradão lá no meio. Ele cai para os lados, ele gosta de jogar pelos lados, e tem um bom cabeceio, até que ele tem uma altura razoável. Ele não é tão alto, mas tem uma altura razoável e tem um bom cabeceio. Algumas pessoas falam que ele não tem muita habilidade para tabelar, mas é um cara que se mexe bem, que dá opções pro ataque. Ele não é um jogador rápido, né? Não é aquele cara que vai driblar 3, que vai jogar rápido, que vai pelos lados. Não, ele vai cair pelos lados, mas participa bastante do jogo, gosta de fazer tabela, se movimenta bastante. Talvez a movimentação dele e capacidade de finalização sejam os pontos fortes desse jogador, os principais pontos fortes. Eu acho o seguinte, minha opinião, tá? Sobre ele, gente. Eu acho que tem alguns pontos positivos que eu queria comentar com você pra gente analisar a chegada desse jogador. Ó, primeiro, 26 anos é uma idade boa para o futebol, né? Que tá maduro, o cara não chega em fim de carreira, né? Porque a gente viu muito jogador se encostar no São Paulo em fim de carreira, ele não é o caso do André Silva. Outra, ele não é uma estrela, então ele não chega aqui estrela, aquele se achando a última bolacha do pacote, não é. Vive uma boa fase, ele está num bom momento. Aliás, essa temporada pelo Vitória de Guimarães é a melhor temporada do André Silva na carreira. Então ele está com muita moral lá no futebol português, foi elogiado inclusive por um ex-treinador. A experiência do futebol, no futebol europeu, mesmo que tenha jogado no Shakhtar nas categorias de base e no futebol português, que não é a primeira prateleira do futebol europeu, mas é futebol europeu, é um nível diferente. Ele chega com essa experiência, mal jogou no Brasil. Mas o mais importante que eu acho da característica dele, da chegada desse jogador, é que ele quer jogar no São Paulo. Ele quis jogar no São Paulo, porque o São Paulo vai disputar a Libertadores. Quantas vezes a gente conversou aqui, na época decisiva da Copa do Brasil, a gente conversou sobre a importância do título da Copa do Brasil. Vocês lembram? Que eu falava, pô, essa Copa do Brasil, se a gente conseguir conquistar, é mais fácil pra gente trazer jogador, você oferece, né, olha, a gente vai disputar a Libertadores. Com o Lucas só ficou, eu tenho certeza, porque o São Paulo vai disputar a Libertadores. Eu acho que se o São Paulo fosse disputar a Sul-Americana, duvido que o Lucas, por exemplo, ficasse, e duvido que esse rapaz viesse. Inclusive porque ele tinha o interesse do Vasco também, e o Vasco estava disposto a pagar à vista o valor de cerca de 19, 20 milhões. E aí, esse, para mim, é a minha preocupação. A gente conversou aqui,
sobre os valores, né? Eu lembro que 20 milhões, 19 milhões, o São Paulo vai parcelar, né? Pelo menos o São Paulo só contrata jogador parcelado. Foi assim com o Ferrarese. Eu ia falar Galopo, mas o Galopo a gente não sabe como ele foi contratado, né? Porque transparência dessa gestão é zero. O Bobadilla foi trazido por 10 milhões também parcelados. E o São Paulo vai parcelar o pagamento desses 19 milhões. O que eu falei, o que eu achei caro para um jogador que teoricamente é reserva, porque com esse dinheiro, eu acho que se o pessoal do São Paulo trabalhasse bem, poderia comprar, por exemplo, um lateral esquerdo para chegar e colocar o Wellington no banco, por esse valor. Eu, sinceramente, pelas características desse jogador, eu gostei, eu contrataria esse jogador de verdade. Se eu tivesse, eu ficaria mais tranquilo se o São Paulo fosse um clube que tivesse nadando em dinheiro, que tivesse com uma tranquilidade financeira, o que não é o caso. A dívida do São Paulo não diminuiu, mesmo com arrecadação, com venda de jogador, com novas empresas, não diminuiu. O presidente do São Paulo admitiu na Folha de São Paulo que a dívida do São Paulo é de 600 milhões. Se ele admitiu que é de 600 milhões, eu chuto por baixo 700. Então não é só isso. Tem IPTU atrasado, aí tem as dívidas com Daniel Alves, com Pablo, com Vitor Bueno, com Éder, com Jusilei, tem um monte de dívida. A situação financeira do São Paulo ainda é muito preocupante, viu, gente? A gente conquistou a Copa do Brasil, beleza, uma premiação bacana, conquistamos a Recopa, bacana, a gente tá feliz pra caramba. Só que a situação financeira do São Paulo ainda é muito complicada. O São Paulo tem dívidas de curto prazo com instituições bancárias que cobram juros, você sabe como é juro de banco, gente. Então o São Paulo tem muita dívida, tá se endividando de novo para trazer esse jogador. É claro que existe uma necessidade, a gente não está discutindo isso, a gente precisa de um atacante mesmo, eu concordo. A gente precisa de um lateral esquerdo, por exemplo, eu concordo. A gente precisa de um zagueiro, também concordo. Então eu só me preocupei com esse valor para um jogador que, segundo a própria diretoria do São Paulo, chega para ser banco no Calleri. Né? Alguns amigos, isso também me deixou animado, que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Alguns amigos que acompanham o canal de Portugal me falaram que ele chega para ser titular, viu? Que ele vai brigar por posição com o Calleri. Que ele não vai ser aquele cara banco de reserva, não, que vai ficar acomodadão lá, não. Ele chega para disputar a posição. Se for isso, excelente, porque eu acho que quanto mais concorrência tiver, mais jogador bom disputando uma vaga, é melhor pro clube, é melhor pro time. Né? Essa concorrência saudável. O que eu posso dizer para você também é que ele fez uma temporada bacana, né? As outras temporadas não foram espetaculares, não foram péssimas, mas também não foram espetaculares. E não tem como a gente lembrar de jogadores que o São Paulo contratou que fizeram uma temporada só. Vou te dar 2 exemplos. Raí Ramos, que também era empresariado pelo Rafinha, a gente sabe como é que funciona no São Paulo. E o Raí Ramos, que fez o Campeonato Paulista bom e fez o gol do Corinthians, trouxeram o cara. Mas tem também um outro jogador que eu tenho certeza que você vai se arrepiar de lembrar dele, o Pablo. O Pablo, ele tinha feito uma campanha, a única campanha boa dele no Atlético Paranaense, que ele fez 18 gols. E o São Paulo pagou 28 milhões, quase 30 milhões no Pablo. Um jogador que fez uma temporada só. Então, isso também me preocupa em relação ao André Silva, né? Ele não fez. Esse ano ele tá fazendo uma temporada boa, mas não foi assim na carreira, não teve destaque tão grande assim na carreira. Mas, sinceramente, eu vou falar com toda sinceridade para você. Eu gostei da contratação. Eu achei que eu tô com uma expectativa boa em relação a esse jogador, que eu vou torcer para ele desesperadamente, como eu torço por todos os outros, eu não preciso nem falar. Eu tenho certeza que você também vai torcer por ele, como a gente torce por todos os outros jogadores. Eu acho que esses pontos fortes que eu citei para vocês, não só dele dentro de campo, como também pelo fato de querer jogar no São Paulo, de ter experiência europeia, de não ser um jogador em fim de carreira, isso conta muito. Espero que ele consiga se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, porque geralmente o cara que vem da Europa se adapta rapidinho, porque o nível do futebol brasileiro é baixíssimo, né? A gente sabe disso. O futebol brasileiro é 6ª prateleira hoje no futebol mundial. Então espero que ele tenha sorte, que ele consiga desenvolver o futebol dele, que ele consiga ajudar o São Paulo, que ele consiga, e se não for pedir muito, que ele consiga colocar uma pulga atrás da orelha do Calleri, para o Calleri não se sentir acomodado. O Calleri não é acomodado, né, gente? Isso não vamos ser injusto, mas vai ter uma concorrência ali. E o Calleri não pode jogar todos os jogos. Se esse André Silva já tivesse aí desde o começo da pré-temporada, com certeza ele seria titular contra o Palmeiras. Então eu acho que é uma contratação importante. Mais uma vez, eu acho que a diretoria do São Paulo acertou na contratação. Como para mim acertou com o Bobadilla, acertou com o Luiz Gustavo, acertou com o Eric, acertou com o Ferreirinha, eu acho que acertou. Porque aqui a gente não tem nenhum problema de elogiar
elogiar quando eu acho que eu tenho que elogiar. Então eu acho que a contratação do André Silva foi uma boa contratação, sim. Eu acho que tem uma expectativa muito boa, ele tem tudo para dar certo no São Paulo. O que me preocupa só é a questão financeira, que o São Paulo acumula dívidas e dívidas e dívidas, e eu tenho medo que uma hora isso acabe explodindo. Mas toda a sorte do mundo pro André Silva, que ele seja bem recebido pelo grupo, que eu tenho certeza que vai ser. Mas quero saber a sua opinião, essa é só a minha opinião. Quero saber muito a sua opinião, o que você achou da contratação do André Silva. Se você tiver mais pontos positivos ou negativos, por favor, coloque no comentário aí. Mas antes, coloca o like. Antes, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E eu tô aqui de madrugada, já tomei 2 garrafinhas da Gold Case. Aqui o copinho de cerveja. Não tem cerveja, não vou mentir pra você, eu não coloquei cerveja, agora 3h35 da manhã, não coloquei cerveja no copo, mas a aguinha tem, já tomei água aqui durante o QG Tricolor. A Gold Case tem as capinhas de celular, hoje eu troquei a capinha do meu celular, ó, aquela já coloquei a nova deles, uma das novas que eu recebi. Então você tem no primeiro link da descrição, você clica lá, aproveita, capinha, garrafa, mochila, bolsa, produtos de qualidade licenciados. Usa o cupom GOLBAROLO, que eu sempre gosto de presentear vocês, que você tem desconto, frete grátis, personaliza suas capinhas, suas mochilas, suas garrafas, do jeito que você quiser, tá bom? Então, só lembrando, né, como são 3h25, 3h36 agora, eu não tenho novidades do São Paulo da manhã dessa sexta-feira, mas como a gente tá aqui às 9 da noite, a gente chega com todas as novidades do Tricolor, tá bom? Então fiquem com Deus, eu vou dormir agora, o dia continua, né? A gente se encontra às 9 da noite, muito obrigado mais uma vez pelo seu prestígio, pela sua força, pela sua amizade aqui comigo, tá bom? Fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau!